Presidente, gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2020, às 9 horas da manhã. Anunciando inicialmente que os processos 162, 163, de minha relatoria, recorrente Gama Serviços e Negócios, foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Processo número 164, interessado Casamaro, remodelagem de Deus, de relatoria do conselheiro Silvio Renan, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Processo 165 da pauta Brastec, Tecnologia Informática, de relatoria também do conselheiro Silvio Renan, retirado de pauta por solicitação tanto da PGFN quanto do contribuinte. O processo 166 de minha relatoria, recorrente Coin Brasil Limitada, foi retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Então, o processo que restou da pauta da manhã é o 167, Petrobras, relatoria da conselheira Cintia Helena. Teremos sustentação oral. Eu peço ao apoio para convidar o patrono para ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 167 da pauta, Dr. João Maria. O item será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item da pauta 167, Dr. João Maria. O item será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Gravação iniciada, presidente. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Hoje está demorando um pouquinho mais, né? Sim. Eu tive bastante dificuldade para entrar. Quem saiu? Ah, não. Um, dois, Será que não entrou lá na outra sala? Alguém saiu aqui. Quem que caiu? Pedro. Thaís? Marco Antônio? Presidente, eu estou aguardando ele entrar. Eu mandei o link da sala. Esperar ele entrar novamente. Não sei se ele entrou na sala errada. É esse que é o problema. Ver se ele entrou na sala errada. Verifica, por gentileza. Estou aguardando ele retornar aqui à sala de espera.
Agora está faltando o Pedro, né? Ah, entrou. Bom dia. Bom dia, doutor João Maria. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Vamos julgar agora o item 167 da pauta Petrobras, de relatoria da conselheira Cintia Helena de Campos. Ela vai ler o relatório e, posteriormente, eu dou a palavra para o senhor fazer a sustentação. Cintia, você tem a palavra? Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 12ª turma da DRJ de São Paulo, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo reproduzida. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. Trata-se de auto de infração, onde a empresa Petrobras Brasileiro S.A., Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, doravante denominada impugnante, foi autuada por descumprir requisito do regime de admissão temporária automática, sendo a ela aplicada a multa prevista no artigo 72, inciso 1 da Lei 10.833/2003 e artigo 709 do Decreto 6759/2009, no valor de R$ 2.822.340. Consta do relatório de fiscalização que segue o auto de infração, que o lançamento do processo em foco foi realizado em cumprimento ao despacho decisório exarado no processo administrativo fiscal. A referida decisão se deu com base no parecer no qual é mencionado como motivo da sanção aplicada neste PAF a realização pelo navio-tanque CIA Impero, afretado pela impugnante para fim de navegação de cabotagem, de operações de abastecimento de outros navios, descumprindo assim as condições estabelecidas para o regime especial de admissão temporária automática deste navio, e, consequentemente, desobedecendo, portanto, o disposto no artigo 363 do Decreto 6759/2009. O navio realizou 4 operações de abastecimento, nas datas de 27/3/2011, uma operação, 30/3/2011, 2 operações, e 1/4/2011, uma operação. Em 17/4/2011, a impugnante requereu, através do processo número final 2011-86, a concessão do regime de admissão temporária do navio, com base no artigo 6º da IN 285/2003. Assim, devido à caracterização de descumprimento das condições do regime especial de admissão temporária automática, aplicou-se à impugnante a multa prevista no artigo 709. Do auto de infração, a impugnante tomou ciência e apresentou impugnação tempestiva. Feita a descrição dos aspectos gerais do auto de infração, a impugnante inicia suas alegações questionando a aplicação da multa, tendo-se em vista o navio ter sido afretado e, ao final do contrato, tendo que ser devolvido para o afretador. E não poderia, considerando como mercadoria, não poderia ter sido considerado como mercadoria e, portanto, sobre o mesmo não seria aplicável o conceito de admissão temporária de mercadoria, sendo, portanto, nulo auto de infração. E utiliza para justificar este seu conceito a definição de mercadoria que consta no artigo 191 do Código Comercial. E o segundo argumento da impugnante é que o valor da multa está incorreto, uma vez que o mesmo deveria se dar com base nos documentos da operação comercial. A contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em 24/4/2019, com abertura dos arquivos digitais na mesma data, apresentando recurso voluntário em 23/5/2019, pelo qual pediu para que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração. Em razões de recurso, a defesa argumentou ausência de prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao erário e boa-fé do contribuinte, e ausência de indicação fundamentada sobre os métodos de valoração aduaneira indicados no AVAGAT, presumindo-se que tenha sido adotado o 6º método, sem justificativa sobre o afretamento dos 5 métodos anteriores. É o relatório. Doutor, 9h14, o senhor tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhora relatora,
demais conselheiras e conselheiros. Visto o relato, passo agora a sustentação oral e razões recursais. Conforme colocado pela própria relatora, o recurso da contribuinte se pontua em duas questões. Primeira, em relação à ausência de prejuízo ao controle aduaneiro, a ausência de dano ao erário e a boa-fé da recorrente, que seria necessário, então, aplicar a regra da proporcionalidade para afastar a multa aplicada. Além desse ponto, argumentado que o lançamento seria nulo. Doutor, beleza? Sim, claro. Interferência, não sei se é o microfone, sim, se o microfone está aberto, e parece que tem uma interferência, tem um ruído que pode prejudicar a gravação. Certo. Bom, eu estou com um headset aqui e vocês não me escutam direito, então, no caso? A gente escuta. Não. Tem mais alguém no seu ambiente, doutor, falando ao mesmo tempo que você? Sim, só um minuto. Eu acho que é isso, Rodrigo. Tem mais gente, o microfone dele está captando. Pedro, tudo certo com a sua conexão? Perdão, senhor presidente, melhorou agora a audição? Tem uma outra conversa que tá entrando na nossa gravação, entendeu? Mas tudo bem, eu estou te escutando, mas eu falo que vai ficar com ruído. Não, tudo bem, eu peço perdão, porque nós estamos em home office, não só eu, mas, enfim, filhos, esposa, etc. Bom, dando continuidade, então, à exposição, em relação aos pontos levantados recursos, ausência de prejuízo e controle aduaneiro, danos erário e boa-fé da recorrente, sendo necessário aplicar a regra da proporcionalidade, primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, nulidade no lançamento em razão da ausência de fundamentação quanto à utilização do método de valoração aduaneira utilizado pela autoridade autuante. Passando ao primeiro ponto, senhores e senhoras conselheiros, a regra da proporcionalidade, ela, que já era obrigatória para atividade administrativa, ela hoje se encontra positivada na Lei 9784, no artigo 2, em que a autoridade, ela deve utilizar a regra da proporcionalidade ao proferir ato administrativo. Então, os processos administrativos devem ser observado obrigatoriamente a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. A regra da proporcionalidade, segundo o professor Virgílio Afonso da Silva, ela é aplicada mediante a verificação sucessiva de 3 itens: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação, ela é verificada na medida em que o ato administrativo ou a regra abstratamente prevista, ela seja adequada para pelo menos, almejar o fim pretendido. Ou seja, a legislação, quando impõe uma regra de restrição a um direito subjetivo, aquela regra ela deve ser adequada a fomentar determinado objetivo. Por outro lado, também deve ser necessária. A necessidade, ela implica em que a regra imposta que virá a restringir determinado direito subjetivo, ela não exista outra limitação menor do que aquela prevista. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito no caso concreto, verificar se a regra imposta que implique restrição ao direito subjetivo do particular, ela seja proporcional, ou seja, a restrição deve ser justificada a ponto de
servir de efetiva proteção ao direito invocado em razão da restrição. No caso especificamente aqui colocado, muito embora a recorrente entenda que a regra ela é adequada na medida em que o fim fomentado aqui é a segurança no controle aduaneiro, segurança da fiscalização, ou seja, há a previsão de uma multa a ser aplicada àquele que dolosamente ou de má fé venha a burlar o controle aduaneiro. Então, ela de fato é adequada, abstratamente falando. Necessária porque a previsão da regra ela é prevista para os casos em que há violação às regras de admissão temporária e não há outra multa, digamos assim, que esteja prevista para esta violação. Porém, no caso concreto, e aqui está a aplicação da proporcionalidade, a recorrente entende que ela se mostra desproporcional. Por quê? Como eu mencionei aos senhores e senhoras, a proporcionalidade em sentido estrito, ela é uma ponderação entre dois valores ou princípios. Nós aqui temos o bem jurídico protegido pela multa, que é a fiscalização administrativa, o devido controle aduaneiro, e outro, o direito fundamental à propriedade da recorrente. Quando se analisa o caso concreto, a multa se mostra desproporcional. Nós temos aqui uma multa de mais de 2 milhões de reais em valores históricos, hoje atualizado por volta de 5 milhões, que implica uma restrição ao direito de propriedade da recorrente. Porém, ela não se justifica no caso concreto porque não houve a lesão ao bem juridicamente tutelado pela própria multa, ou seja, o controle aduaneiro. Em primeiro lugar, a conduta não possui qualquer indício de má-fé, como se verifica nos autos. Não houve nenhum prejuízo ao controle aduaneiro, tampouco ao erário. A embarcação foi admitida observando os procedimentos aduaneiros devidos, tendo autorização dos órgãos competentes, ou seja, a ANTAC, onde houve a expedição do certificado de autorização de afretamento devido. E os demais itens relativos à admissão temporária automática. No próprio parecer mencionado pela relatora, em que ocasionou a lavratura do auto de infração, é dito expressamente, e aqui eu abro aspas para citar: as operações de fornecimento de combustível não foram realizadas à margem dos controles aduaneiros, já que amparadas por documentos fiscais, registros de exportação e declarações de exportação, tendo sido reconhecido expressamente que tais atividades atenderam às normas legais e regulamentares, tanto para a venda de combustíveis no mercado interno, quanto para exportação. Consta isso nas folhas 21 do processo administrativo. E aí, quase que imediatamente também as operações, a recorrente requereu e formalizou o processo administrativo para a concessão do regime de admissão temporária para utilização de bens na prestação de serviço, tendo sido objeto de deferimento em 15 de agosto de 2011. Sendo assim, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, resta amplamente demonstrado não ter havido irregularidade na admissão da embarcação, tampouco prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao erário, sendo, portanto, na aplicação da regra da proporcionalidade no seu subitem quanto à proporcionalidade em sentido estrito, a multa ser afastada, uma vez que não houve, de fato, a lesão ao bem juridicamente protegido, ou seja, a restrição imposta ao direito individual do contribuinte, numa multa no valor de 2 milhões, hoje quase 5 milhões, não se justifica diante dos casos concretos, razão pela qual se requer o afastamento da multa. Pois bem, passo agora ao segundo
ponto em relação ao recurso ora interposto. Com relação ao método utilizado no lançamento, o acordo sobre implementação do artigo 7 do GATT, chamado AVA-GATT, ele estabelece que o valor aduaneiro deve ser determinado mediante aplicação sucessiva e sequencial dos métodos ali previstos, do primeiro ao último, sendo que a autoridade ela deve demonstrar no lançamento o porquê, ao invés de seguir sucessivamente os métodos previstos do primeiro ao sexto, optou, no caso concreto, em utilizar o sexto método de valoração. No caso julgado, não existe qualquer fundamentação expressa no auto de infração, lavrado contra a hora recorrente, que indicasse o método escolhido e justificasse o afastamento dos primeiros 5 métodos de valoração aduaneira. Portanto, senhores conselheiros, em relação à questão da utilização do sexto método de valoração aduaneira, não consta qualquer fundamentação nesse sentido, o que leva à nulidade do ato administrativo. É importante ressaltar que não cabe ao órgão julgador presumir a fundamentação para o afastamento dos 5 métodos de valoração aduaneira. Isto deve ser fundamentado no ato administrativo. Portanto, deve a decisão de piso ser reformada para que o auto de infração seja julgado nulo por ausência de fundamentação. Bom, senhores conselheiros, chega ao final da minha exposição. Agradeço a atenção, fico à disposição para eventual esclarecimento, protesto por intervenção sumária para esclarecimento de qualquer questão de fato. Obrigado. Ok, doutor, obrigado pela exposição. Conselheira Cíntia. Conforme relatório certificado no despacho de encaminhamento de folhas 340, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. Da alegação de ausência de prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao erário, boa-fé do contribuinte. Alega recorrente que sua conduta não possui características de má-fé e em nenhum momento trouxe nenhum prejuízo trouxe ao controle aduaneiro ou dano ao erário, uma vez que a embarcação foi admitida, observando todos os procedimentos aduaneiros devidos, não se revelando qualquer irregularidade de sua situação no país. O ingresso do navio no país foi autorizado pelos órgãos competentes e as operações de fornecimento de combustível atenderam às normas legais e regulamentares, tanto para a venda de combustível no mercado interno quanto para sua exportação. Sem razão ao argumento da defesa. Como reconhecido pela própria recorrente, as multas se pautaram no fato da utilização da embarcação para fim diverso do inicialmente indicado. E tal fato gerador da penalidade, por si só, configura dano ao erário passível de sanção, em especial pelo caráter objetivo conferido pela legislação aduaneira. No presente caso, a responsabilidade é objetiva, independente da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É o que preceitua o artigo 136 do CTN, e aqui também cabe igualmente observar que não cabe argumento de ausência de prejuízo à fiscalização. Através da legislação aduaneira, são implementadas políticas governamentais para controle sobre atividade voltada ao comércio exterior da defesa nos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público. Como já mencionado,
a utilizar a embarcação para fim diverso do inicialmente indicado, a recorrente flagrantemente infringiu o controle aduaneiro e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação. Portanto, não há que ser invocada a ausência de dolo ou má-fé, tampouco em ausência de prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao erário, motivo pelo qual deve ser afastado tal argumento. Da alegação de ausência de indicação fundamentada sobre os métodos de valoração aduaneira indicados no AVAGAT. A recorrente pede pela exoneração da penalidade, considerando que o acordo de valoração aduaneira estabelece que o valor aduaneiro deve ser determinado mediante a aplicação sucessiva e sequencial do primeiro ao último de 6 métodos de valoração. E somente é possível verificar a ordem sequencial de tais métodos com a devida fundamentação pela autoridade autuante, o que não ocorreu, uma vez que não é mencionado qual o método utilizado, presumindo-se ser o 6º método indicado no AVAGAT, não sendo justificado o afastamento dos 5 métodos anteriores. O auto de infração foi lavrado por descumprimento dos requisitos de regime de admissão temporária automática do navio afretado pelo importador. A autuação foi lavrada para aplicação de multa de 10%, resultando no valor de 2 milhões, eu peço até para arrumar, porque eu tinha colocado eu errei a casa e eu coloquei o valor errado. O valor correto, R$ 2.822.340 reais, com fundamentação legal no artigo 72, inciso 1 e parágrafo 1º, cumulado com o artigo 81, inciso 1 da Lei 10.833/2003. Constata-se dos autos que, em 17 de 4 de 2011, a recorrente requereu, através do processo final 2011-86, a concessão do regime de admissão temporária, com base no artigo 6º da IN-SRF 285/2003. Como demonstrado em relatório fiscal, a autuação decorreu do cumprimento ao despacho decisório exarado naquele processo, com base no parecer, no qual é mencionado como motivação para a sanção aplicada neste PAF, a realização de operações de abastecimento de outros navios, não obstante a finalidade informada para admissão temporária, referente especificamente à navegação de cabotagem. A configuração da infração consta do parecer que ensejou o despacho decisório proferido no PAF em referência e que serviu de base para este litígio. Aqui eu estou transcrevendo o porquê foi autuada a Petrobras. Com o descumprimento das condições estabelecidas para o regime especial de admissão temporária do navio em referência, consequentemente, configura-se a infringência do artigo 363, inciso 1, do Decreto 6759/2009, com incidência da penalidade prevista pelo artigo 709 do mesmo diploma legal. O ilustre auditor fiscal lavrou a autuação para imposição da penalidade prevista no artigo 72, da 10.833, aqui estou transcrevendo, e considerando a configuração do desvio de finalidade do regime de admissão temporária, estão presentes pressupostos autorizadores para aplicação de tal sanção. Com relação à base de cálculo para incidência da multa de 10%, a fiscalização observou que foi tomado como valor do navio o valor de mercado apontado no laudo de avaliação realizado pela empresa, por uma perícia que foi apresentada, entregue pelo próprio importador à fiscalização, que foi de 17 milhões de dólares. A DRJ manteve a autuação com o seguinte fundamento. Dito isto, entendo que o valor apresentado deve ser aceito, uma vez que o mesmo foi admitido correto pela impugnante, que o informou à Receita Federal do Brasil quando requereu o regime de admissão temporária. O valor aduaneiro apresentado foi obtido a partir de uma avaliação de uma empresa idônea, e uma vez que não existe documento com o valor dessa embarcação, não vejo por que não aceitá-lo, e este seria aceito nos termos do 6º método de valoração aduaneira, que dispõe sobre o método do valor arbitrado por critérios razoáveis, tendo-se em vista que, devido à natureza do bem navio usado, seria difícil a aferição de seu valor a partir de qualquer um dos outros 5 métodos de valoração. O RA de 2009 assim prevê quanto à base de cálculo,
que a base de cálculo, no caso, é quando é a alíquota furada de valore, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7º do AVAGAT, né, tem que ser apurado de acordo com os métodos. O artigo 7º do Acordo Geral de Tarifas e Comércios tem por previsão para a determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas a aplicação sucessiva do primeiro método, valor da transação, segundo, valor de transação de mercadorias idênticas, terceiro, valor de transação de mercadorias similares, quarto, valor de revenda, quinto, valor computado e sexto, valor obtido por critérios razoáveis. Como citado acima, a DRJ de origem entendeu que a fiscalização aplicou o sexto método. Observo que os artigos 1º e 7º do acordo sobre a implementação do artigo 7º do AVAGAT assim estabelece, eu só vou ler aqui a parte destacada. O valor aduaneiro da mercadoria importada será o valor da transação, isso é, o valor efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria em uma venda para exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do artigo 8º. E se o valor, aí no 7º, se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com base nos dispostos do artigo 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições deste acordo. E o valor aduaneiro definido segundo as disposições desse artigo não será baseado no preço de venda de importação, no preço de venda no país de importação de mercadoria produzido neste, e o preço da mercadoria no mercado interno do país de exportação. Ao que pesa a previsão do artigo 75.1 do RA 2009, entendo que não se aplicam os métodos previstos no AVAGAT, os quais versam especificamente sobre mercadoria objeto de mercância. E no caso concreto em análise, trata-se de penalidade incidente por descumprimento de finalidade do regime especial de admissão temporária, não ensejando, portanto, negócio jurídico de compra e venda que represente uma importação definitiva. Não há transferência de titularidade da propriedade do bem objeto da importação realizada a título temporário. Ademais, a própria legislação nacional que rege e estabelece normas e procedimentos para a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadoria importada, tem previsão específica sobre a valoração aduaneira em caso de regimes especiais. A Instrução Normativa 327, de 9 de maio de 2003, assim prevê. Artigo 8º. O método de valor de transação somente será utilizado quando a importação resultar em operação comercial de compra e venda que implique em transferência internacional efetiva das mercadorias. E o valor de transação é o preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria em uma venda para exportação para o país de importação. Aqui eu destaco o comprador, a pessoa que adquire a mercadoria se compromete a pagar ao vendedor o preço negociado. E aí, no caso de regime especial, o valor aduaneiro de mercadoria admitida em regime aduaneiro especial, cuja importação não tenha como fundamento uma venda para exportação para o país, deverá ser declarado com base nos documentos da operação comercial. Na hipótese desse artigo, a autoridade aduaneira poderá decidir pela adoção do procedimentos fiscais de valoração aduaneira na admissão das mercadorias no regime, visando a correta determinação dos valores tributários para fins de responsabilização do beneficiário ou de exigência dos tributos, quando for o caso. No litígio em análise, a fiscalização consignou em relatório fiscal que adotou para base de cálculo da multa aplicada o valor declarado pelo importador no requerimento de concessão do regime de admissão temporária para utilização econômica, sendo, ou seja, 17 milhões de dólares, sendo a taxa de câmbio do dólar americano do dia da autuação o valor de R$ 1,66. Considerando os fundamentos acima, por não se tratar de compra e venda, importação definitiva, a informação prestada sobre o valor do bem no momento da admissão do regime, apesar de não ser determinante para a definição do valor aduaneiro, segundo a regra do artigo 35, parágrafo único da IN 327/2003, foi corretamente utilizado pelo ilustre auditor fiscal. Portanto, entendo que está correta a autuação, motivo pelo qual deve ser negado o provimento ao recurso. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso.
Aqui eu estou considerando a aplicação desta IN 327, até mesmo como norma complementar, né, ao próprio acordo internacional, uma vez que a admissão temporária ela não tem o caráter de importação definitiva. Resumo. Ok, Cíntia, obrigado. Claro, a situação, acho que não tem muita discussão dos fatos, o descumprimento está configurado, a questão é proporcionalidade na aplicação da multa ou versus responsabilidade objetiva, né? E base de cálculo da multa, se está sujeito a novo procedimento de valoração aduaneira ou se vai adotar a valoração aduaneira já feita no processo de admissão, que foi o caso, né? Que a autoridade fiscal ela não inventou o valor, ela seguiu a valoração aduaneira que já tinha sido feita. E aqui, na verdade, é a penalidade por descumprimento dessa valoração, dessa admissão temporária, e utilizou-se o valor da valoração do processo de admissão temporária. Então, acho que os fatos estão claros, né, como relatado. Algum questionamento? Podemos votar, então? Conselheiro Pedro Bispo. Eu acho parabéns pelo voto, está bem completo, esclarecendo todas as questões. Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Renan. Com a relatora, presidente. Renata. Oi, Renata, ficou muda. Com a relatora. Ok. Marcos. Com a relatora. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Presidente, eu vou acompanhar a relatora, especialmente porque eu estava em dúvida com questão dessa história da IN, né, quando ela fala do valor comercial da operação. E tem um trecho da decisão da RJ que ela fala justamente que o contrato de afretamento não fala do valor. Então, deveria necessariamente ser feita essa valoração como foi feito nesse processo que o senhor acabou de falar. Então, eu entendo que está correto, vou seguir a relatora. Ok, eu também acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. De sustentação oral, o patrono do contribuinte, Dr. João Maria Pegado de Medeiros, OAB Bahia, 26547. Obrigado, Dr. João Maria. Até a próxima oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, demais conselheiros e conselheiras. Presidente. Presidente. Pois não? Eu posso... Me dá um minutinho, por favor? Dou. Um minuto? É que eu tô com cãibra na perna. Ok. Só um minutinho. Perfeito, perfeito. O próximo processo, então, com isso a gente encerrou a pauta do dia 23/9, na parte da manhã. Agora a gente vai colocar em dia a nossa casa, os processos que ficaram pendentes de ontem. 140, 141, 142, 144, 145 e 147. Então, o próximo processo que nós julgaremos será o 140, Compasul, de relatoria da conselheira Thaís. Thaís, você já pode preparar sua fala, só aguardar a Cíntia melhorar um pouquinho da cãibra. Ele é o 140. Oi. Primeira vez que eu relato sentindo cãibra. Você está sentada, né? Só sentada aí, né? É que eu tô com o pé imobilizado. O pé está para cima ou para baixo? Ele tá na verdade, ele tá de reto para cima, não tá nem totalmente para cima. Mas aí às vezes começa a repuxar um pouco. Ok, então, próximo processo, então, Compasul, número 140 da pauta, relatoria da conselheira Thaís. Thaís, você tem a palavra. Tá. Vamos lá, pessoal. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão do DRJ Ribeirão, que negou o provimento da impugnação da contribuinte. Vou ler as partes destacadas em negrito do relatório da DRJ, tá?
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de folhas tais, em virtude da apuração de falta de recolhimento da contribuição ao PIS e COFINS no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, exigindo-se o crédito tributário no valor de 10 milhões e pouco. Conforme relata relatório do procedimento fiscal, foram glosados os créditos sob bens do ativo permanente não utilizados no processo produtivo, conforme a planilha anexada no termo de folhas 366, bem como de itens para os quais não há previsão legal para desconto de créditos, listados na planilhas anexas no termo de folha 367. Seguindo aí na parte negritada. Cientificada interessada apresentou impugnação de folhas tal, na qual destacou inicialmente que o artigo 3º das leis 10.637 e 10.833 é claro em não limitar a tomada de crédito, pois afirma categoricamente que o contribuinte poderá descontar créditos, exemplificando alguns destes créditos a serem tomados no regime não cumulativo, não limitando a tomada dos demais, sem vincular a concessão ao processo produtivo da empresa. Tá? Terminando a leitura aí do relatório da DRJ, o julgamento aconteceu por meio do acórdão 1488-908 da DRJ Ribeirão. Eu colacionei para vocês a emenda. Tá? E resignada, a contribuinte recorre a este conselho repisando os argumentos de sua impugnação. É o relatório. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Então, primeiro, com relação aos créditos relativos ao ativo imobilizado. Conforme o relatório de procedimento fiscal de folhas 368 e 393, foram glosados os créditos sobre bens do ativo permanente não utilizados no processo produtivo, conforme planilha anexa. Pois bem, a legislação de regência das contribuições permite a apuração de créditos em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiro ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço. Pela leitura do texto legal, percebe-se que o legislador restringiu o direito à tomada de crédito no que se refere aos bens do ativo imobilizado. Com efeito, os dispositivos legais são claros ao estabelecer que as situações que permitem a apuração de créditos em relação ao ativo imobilizado estão adstritas aos bens adquiridos ou fabricados, a. para locação a terceiros, ou b. utilização na produção de bens destinados à venda, ou ainda c. utilização na prestação de serviços. Ou seja, não é todo e qualquer bem destinado ao ativo imobilizado que dará direito ao crédito das contribuições, mas tão somente aqueles destinados a uma das 3 finalidades estabelecidas pela lei. A jurisprudência do CARF é tranquila sobre o tema, daí eu coloquei algumas emendas aí para os colegas verem. Ou seja, não procede a argumentação da defesa no sentido de que não é possível constatar nenhuma vinculação da tomada de crédito ao processo produtivo. Quanto à alusão da recorrente ao julgamento do RESP 1.221.170, simplesmente não faz sentido no presente caso, que nem mesmo entra na questão do conceito de insumo para fim de tomada de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS. Portanto, não vejo razão para a indignação da recorrente neste ponto, já que ela mesma admite que os bens não são utilizados em seu processo produtivo e é justamente este o requisito legal que deveria estar preenchido para que o crédito fosse concedido. Quer votar por partes, presidente? Eu posso seguir? Pode seguir, Thaís. Critério de apropriação dos créditos. Analisando a argumentação da recorrente neste ponto, percebe-se que nada mais faz do que repetir o ponto alegado de sua impugnação, defendendo que a lei lhe faculta a opção pela apropriação direta dos créditos, não sendo possível ser efetuado o rateio conforme o auto de infração. Entretanto, não é este o ponto nodal da questão. Tampouco o argumento de ser um mero erro formal o bloco em que os valores foram declarados resolve a controvérsia. O ponto é aquele bem colocado pela DRJ no julgamento ACO, que não foi em nenhum momento refutado pela contribuinte, devendo prevalecer por seus próprios fundamentos. Eu vou ter que ler aqui, presidente, porque é bem de fato, né? Sobre o critério de apropriação dos créditos comuns do regime da não cumulatividade, intimada a se pronunciar, a fiscalizada informou ter se utilizado do método de apropriação direta e integral para os custos e despesas relativos a receitas sujeitas ao regime não cumulativo,
Para os custos e despesas comuns, a apuração teria se dado com base na proporção da receita bruta sujeita a cada um dos regimes. A fiscalização constatou, no entanto, que as alegações sobre os documentos fiscais que amparam os créditos sujeitos aos dois regimes estarem no bloco F100 da EFD, sendo informado como valor da operação valor integral. E nos campos base de cálculo da PIS/COFINS, a base do crédito calculado pela proporcionalidade são inverídicas. Isto porque os valores do bloco incluídos na apuração dos créditos são praticamente total do valor da operação, salvo pequenas divergências de valores, que no total do período sob fiscalização é menor que R$10.000. Intimado a se manifestar sobre tal constatação, e na hipótese de não terem sido incluídos todos os documentos nas EFD, apresentar as aquisições vinculadas às receitas oferidas pela sistemática da não cumulatividade. Em resposta, a interessada relatou que o cálculo da fiscalização estava divergente do seu, que havia retificado diversas EFDs e reiterou que os créditos em comum eram aqueles do bloco F100. Procurou demonstrar a origem das diferenças entre os cálculos da fiscalização com os seus. Ocorre que, conforme relatado pela fiscalização, nas EFDs retificadoras, a empresa aumentou a base de cálculo dos créditos no bloco F, outros créditos, de pouco mais de 1 milhão para mais de 63,5 milhões. Além disso, alegou tais retificações apenas no atendimento à última intimação, já em dezembro de 2017, próxima à decadência do período fiscalizado. Para comprovar as datas das entregas das FDs certificadoras, consultei o sistema da ReceitaNet. Está abaixo aí para vocês. No presente, não houve intimação para a retificação das FDs e a fiscalizada multiplicou por 60 os autocréditos inflamados no bloco F. Como se não bastasse, entre as despesas diversas incluídas em tais créditos, constam inúmeras que não possuem base legal, como as de alimentação, comunicação, locação de veículos, seguros, estadias, vigilâncias administrativas em geral, hotéis e restaurantes, advogados, médicos, internet, etc. E ainda foram incluídos no bloco F valores que deveriam compor os blocos A, C e D das EFDs. Em síntese, as retificações das EFDs não surtiram efeitos para o presente procedimento fiscal, não tendo sido comprovadas as alegações de erro nos cálculos dos rateios efetuados pelo autuante, bem como impedindo a aceitação do excepcional incremento dos créditos, seja em razão da impossibilidade legal das despesas gerarem créditos, seja pela informação prestada de forma errada nas EFDs certificadoras. Terminei aí a leitura do acordo da DRJ, voltando às minhas palavras. Inclusive, a contribuinte aquece com a questão das EFDs certificadoras, conforme se depreende do seguinte excerto do seu recurso voluntário, abre aspas. Quanto à forma de apuração dos créditos, deve ser destacado que o auto de lançamento analisou apenas as declarações originais, conforme consta do item 3.2, deixando de verificar as certificadoras, como justificativa de que foram enviadas após o início do procedimento fiscal. Assim, não há que se falar em itens, formas, alterações e apurações trazidas pelas certificadoras. Diante disso, a hora recorrente ratifica o que já foi referido na impugnação, que a apropriação dos créditos demonstrados nas declarações originais ocorreu pelo método direto, não havendo aplicação da proporcionalidade em virtude disso. Fecha aspas. É ônus processual da defesa fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária, conforme dispõe o artigo 373, inciso 2 do CPC e o artigo 16 do Decreto 7235. Entretanto, no presente caso, tal ônus não foi suprido, devendo permanecer rígido o auto de infração. Próximo tópico, com relação à multa. E no que concerne a insurgência do contribuinte contra a multa, verifica-se que a defesa alegou que ela configura desproporcional e contrária à sua boa-fé. Tá? Daí eu estou aplicando aí a súmula CARF número 2, que fala que a gente não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei. Então, assim, estou afastando a tentativa de retirada da multa. Dispositivo. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Thaís, obrigado. Estão abertos os debates. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não? Podemos ir para o voto? Então, conselheiro Pedro. Eu acho que o voto ficou bem claro.
situação que ensejou a autuação, né? Então eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheira Cíntia. Eu acompanho a relatora. Silvio Renan. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Marcos. Com a relatora. Sabrina. Acompanha a relatora. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Thaís. Próximo processo, 141 da pauta, Arma do Brasil, conselheiro Silvio Renan. Renan, você tem a palavra. Deixa eu só abrir o voto. Qual item, presidente? De novo, só lembrando que tem 2 da arma. 141. Esse é o que obrigado. tem escrito após o número do processo despesas de despachante. Aqui é o julgamento de uma única despesa para fins de apuração de crédito PIS e COFINS, que é a despesa com despachante aduaneiro na importação. Trata-se de auto-infração, lavrado para exigência de PIS e COFINS, em virtude da insuficiência do recolhimento das contribuições no período de julho de 2004 a dezembro de 2005, inclusive de multa proporcional de 75% nos termos do artigo 44.1 da Lei 9.430. O relatório de fiscalização identificou 2 créditos indevidos, mas o contribuinte só impugnou os créditos descontados do serviço de despachantes aduaneiros. A delegacia ele apresentou impugnação e a delegacia do Rio de Janeiro, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência. Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao CARF alegando a legitimidade de desconto dos créditos relativa a despesas com despachante aduaneira na importação de insumos. Em seu pedido, ressalta que os gastos com despachantes aduaneiros são passíveis de desconto de crédito das contribuições nos termos do artigo 3º, inciso 2º das leis 10.637 e 10.833. Eu passo direto ao voto. O recurso ele é tempestivo. Ele toma conhecimento. E retomo o relatório apenas explicando que o litígio aqui vai se limitar a despesas com despachante aduaneiro. Eu de início vou trazer a fundamentação do auto de infração, que ele traz tanto na fundamentação legal a Lei 10.037, 10.833, como também a 10.865. A 10.637 e a 10.833, como sabemos, ela é voltada para operações no mercado interno, e a 10.865 de 2004 trata da questão do PIS, da COFINS importação. Essa fundamentação legal, apesar do auditor ter destacado a 10.865, essa fundamentação legal nas 3 leis, ela é interessante, inclusive, diante do aprofundamento que a delegacia de julgamento vai fazer, inclusive, nessa decisão, que traz, inclusive, o ato declaratório interpretativo número 4 de 2012 e a solução de divergência COSIT 7 de 2012, que aí vai tratar, ela vai analisar essa despesa com despachante aduaneiro na importação, tanto à luz de uma operação no mercado interno, já que a pessoa jurídica, né, o despachante aduaneiro, ele é uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil, como vai analisar essa despesa incorporada ao custo de aquisição do bem importado. Então, vai ser feita essa análise sobre essas 2 perspectivas, como eu vou mais à frente detalhar. A recorrente inicialmente destaca que não foi realizada qualquer objeção quanto à materialidade das despesas incorridas, sendo o motivo da glosa puramente de direito. Dessa forma, entende que seu crédito está amparado pela 10.637 e 10.833. Então, a gente vê que o contribuinte, o recurso voluntário, está solicitando crédito com uma operação de mercado interno. Ressalta que constitui despesas necessárias e essenciais para a operação da empresa, apresentando inclusive matéria doutrinária, jurisprudencial e constitucional a respeito, buscando argumentar a necessidade do deferimento do crédito de acordo com o próprio princípio da não cumulatividade a que os tributos são submetidos. Acrescenta que o próprio CARF tem admitido em diversas oportunidades a identidade do conceito de insumos para PIS e COFINS e os custos operacionais da pessoa jurídica previsto no regulamento do imposto de renda, extrapolando os conceitos previstos no IPI e das INs 247404, que eram utilizadas antes do
recurso repetitivo do STJ. E eu vou começar a fazer alguns destaques nesse litígio, evitando a leitura. Eu, de início, vou trazer que toda a discussão nesse processo foi realizada antes da ampliação do conceito de insumo realizado pelo STJ. Vou trazer a emenda do parecer normativo número 5 de 2018, que para mim é muito completa nesse sentido, explicando os critérios da essencialidade e relevância, e vou tentar explicar aos senhores o meu raciocínio com base na transcrição que eu fiz da solução de divergência COSIT 7 de 2012, que está mais abaixo. O que a solução de divergência COSIT vai fazer? Estão alguns trechos negritados, ela vai basicamente a entender da seguinte maneira: olha, essas despesas com despachante aduaneiro na importação, elas estão incluídas no custo de aquisição do bem importado, então devem ser apreciados os créditos com base na Lei 10.865, crédito de PIS e COFINS importação. Só que mais à frente ela vai afirmar: entretanto, esses valores de despachantes aduaneiros, sobre eles não vai incidir PIS e COFINS importação. Então, como não há incidência sobre esses valores, também não haverá o direito ao desconto a direito à tomada dos créditos da importação. E essa solução de divergência, ela também afasta a possibilidade de tomada de crédito na 10.637 e da 10.833, falando: olha, isso é incorporado ao custo de aquisição, então deve ser utilizada a Lei 10.865. E destaca também que, por óbvio, não poderia ser admitido que fossem tomados créditos das duas formas. E tece mais alguns comentários, né, sobre a natureza específica dessa despesa, que fica como que numa zona cinzenta entre uma operação de importação e uma operação no mercado interno. Pois bem, pulando essa parte, eu vou basicamente analisar o recurso voluntário do contribuinte, que é essa possibilidade de tomada dos créditos com base na Lei 10.637 e 10.833, e aí até comentando o que a gente discutiu ontem, inclusive concordando quanto a isso, que existiria sim a possibilidade de análise dessa despesa fora do custo de aquisição do bem importado, que seria uma análise que eu vi um acórdão seu que você faz para o frete, né? Olha, tudo bem, o frete ele é incorporado ao bem, mas eu consigo analisar ele como uma despesa autônoma, como um serviço autônomo. E é por isso que eu faço também, nesse caso, uma apreciação dessa despesa à luz das leis 10.637 e 10.833. Então, como uma operação no mercado interno, buscando verificar se essa despesa com despachante aduaneiro está incluída nas hipóteses do artigo 3º, inciso 2º, ou seja, se é um insumo ao processo produtivo, eu vou trazer, como eu trago negritado, mais abaixo na folha 7 do voto, quanto à questão de que, dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como essenciais ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou inseparável do processo produtivo, sua falta não priva o produto da qualidade, quantidade ou suficiência e nem integra o processo produtivo pela singularidade da cadeia ou por imposição legal. E nessa minha fundamentação, eu vou me utilizar de dois acórdãos, do 3001-000728, que diz que despesas incorridas com serviço despachante aduaneiro, por não serem utilizadas no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou obrigatórios à atividade do comércio exterior, não geram créditos de PIS e PASEP de exportação no regime não cumulativo por absoluta falta de previsão legal. Nesse acordo, inclusive, é bem destacado que o contribuinte sequer é obrigado a utilizar esse serviço na importação. E no acórdão 3201002592, também pedindo vênia para ler a parte negritada, que diz que não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que compõem a base de cálculo das aquisições do exterior, que previsto em lei gera crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação, como despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se a natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação de mercadorias. Por fim, e aí quanto ao outro argumento do contribuinte da identidade de conceito de insumos para o PIS/COFINS e da legislação do IRPJ, eu trago que esse tema já é pacífico no CARF, trago um acórdão de Câmara Superior, em que a própria ementa, ela traz isso bem resumido, que existem
existe o conceito de IPI, que é o mais restritivo, existe o conceito de PIS e COFINS, que ele é próprio da essencialidade e relevância, e existe o conceito da legislação do IRPJ, e eu peço venha para ler essa emenda, que diz que o insumo passível de gerar crédito da não cumulatividade da contribuição deve ser aquele relativo a gastos necessários à atividade produtiva. Por um lado, não é necessário que o gasto esteja relacionado a elemento que seja consumido ou sofra desgastes em função do contato com o produto fabricado, conforme a legislação do IPI. Por outro lado, não é possível o creditamento de todos os custos e despesas considerados dedutíveis de acordo com o IRPJ. Dessa forma, como já anteriormente defendido, percebe-se que a classificação como insumos para fim de desconto do crédito PIS e COFINS possui regulamento próprio, obtido mediante a verificação da essencialidade e relevância do item com o processo produtivo, o que nesse caso não foi verificado. Por tudo exposto, eu voto por negar provimento a recurso voluntário e é como voto. Ok, Renan, obrigado. Claro, situação fática, despesa com despachante. Thaís, tem a palavra. Renan, sabe me falar se esses valores de despachante aduaneiros foram pagos à pessoa jurídica? Thaís, eu creio que se não fossem, a gente não estaria... Desculpa. Despachante aduaneiro é pessoa física, não existe despachante aduaneiro pessoa jurídica. Mas, normalmente, nesses processos em que se pede crédito de PIS/COFINS e os casos que o CARF deu, era pago à pessoa jurídica. Então não é despachante, é comissário. É uma empresa de despachantes, assim. É que, às vezes, é essa denominação que se coloca. De fato, esse fato não é ventilado na discussão, Thaís, mas eu acredito que se fosse paga a pessoa física, isso não estaria nem sendo discutido. Tá. Porque seria uma vedação clara, né? Tá. Eu entendo um pouco diferente sobre esse assunto. Eu fiz uma declaração de voto a respeito do tema uma vez, em todos aqueles processos da TAM que a gente julgou da Maria Aparecida. Eu acho que o Rodrigo já fazia parte do colegiado, o Pedro também. No sentido de que a importação, por vezes, ela vai ser o primeiro passo da cadeia produtiva do IPI, né? No sentido de que é o primeiro passo que o contribuinte vai ter o direito ao crédito, né? E que o fato da Lei 10.865 tratar desse crédito não anula o direito com base nas leis 10.637 e 10.833, né? E a gente julgou favoravelmente a tomada de crédito nesse tipo de situação, né, de serviços aduaneiros, no processo 1108725358 de 2011-83, e tem um acordo interessante do CARF sobre isso. Eu não estou com o número do acordo, não estou com o número do processo, que é o 10976000158200871, em que fala o seguinte, né, a recorrente esclareceu a fiscalização que adquire os materiais no mercado externo, né, para confecção ali no caso de cartões de PVC, etc. Ora, considerando que a atividade fim da recorrente não está diretamente relacionada com o comércio exterior, é natural que haja contratação de terceiros para acompanhar esse tipo de operação, sendo desnecessária a contratação de empregados para tanto. Considerando ainda que o despachante aduaneiro contratado é pessoa jurídica nomeada tal, né, no caso concreto, não se aplica a restrição legal ao crédito recorrente da contratação de pessoas físicas. Com base em todas essas circunstâncias, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada no tocante à glosa de crédito das COFINS oriundos de gastos com o serviço de despachante aduaneiro. Até aqui o acordo 3201.000.958, tá? E o Renan leu ali o objeto social dessa empresa, e dentre eles tem o comércio exterior, né? Então, para mim, aí também estaria configurado com base no conceito de insumo estabelecido pelo repetitivo do STJ, especialmente quando a gente pensa no conceito do teste da subtração, né? Que o ministro, foi o Humberto Martins? Eu não lembro, não foi a Regina Helena Costa, mas o relator do caso, quando ele tratou da questão da essencialidade e relevância, a forma como ele coloca para a gente testar se o bem é essencial ou relevante é se você subtrai ele. E se você subtrai o despachante aduaneiro do que essa empresa faz,
ela não faz. Ela não chega em lugar nenhum. De maneira opcional. É esse que é o ponto que o Renan trouxe. Não é obrigatório a despachante aduaneiro. O Brasil não tem essa regra. Tem países que tem. A despachante aduaneira é opcional. Tem empresas que não usam despachante aduaneiro. É esse que é o ponto. E o Renan a própria empresa pode fazer isso. A própria empresa. Então, isso aí exatamente... Sim, gente, mas daí é uma questão de opção de contratação de terceiro, não. Se for assim, toda vez que você terceiriza alguém, você não pode tomar crédito. Porque tudo você poderia incorporar na sua empresa e verticalizar o processo de produção. A empresa que eu digo, não o empregado despachante, a própria empresa, o dono da empresa pode ir lá e fazer Isso, mas assim, como tudo na vida. Não, mas é o critério que você falou agora, que você trouxe. Se eu retirar isso, eu posso retirar isso. Mas ele não precisa ter essa expertise, presidente. Ele pode decidir que alguém faça isso para ele. Ainda mais a gente sabendo como que é a questão de comércio exterior no Brasil. Hoje em dia eu falo para as pessoas, tem um negócio que eu não quero fazer na minha vida é importar mercadoria. Porque é perigoso. Porque qualquer coisa que você respira errado na aduana, você toma uma multa. Você contrata alguém para fazer isso para você. Não, mas esse contrato para fazer para você é quando a empresa contrata uma trading para fazer. Aqui a gente está falando é apenas o cara do despacho aduaneiro. Então. É uma operação, vou colocar simples nesse sentido, entendeu? Burocrática. Ela não é obrigatória, entendeu? Eu consigo, aí em cima desse critério que você falou que é para utilizar, que o STF utilizou, eu retiro isso. A operação ela continua perfeitamente da mesma forma. É diferente numa operação de terceirização de importação. Eu contrato uma trading porque eu não quero. Aí eu vou fazer uma operação por conteúdo de terceiros. Entendeu? Vou contratar a trade para fazer para mim, porque eu não quero mexer com parte de importação. E não é isso. O despachante aduaneiro, a parte do despachante aduaneiro ele é muito simples. Ela é apenas o operacional da burocracia. Igual... me perdoe os colegas despachantes aduaneiros e tudo mais, tanto é que a profissão de despachante aduaneiro cada vez mais tem expandido para outras atividades, inclusive consultoria aduaneira internacional e tudo mais. Mas vamos fazer o paralelo com a parte do carro. Eu compro um carro, eu contrato um despachante para ir no Detran para mim, porque eu não quero ir no Detran fazer isso. É mais ou menos isso. O que esse cara vai fazer para mim? Ele vai comprar o carro para mim? Não. Ele vai simplesmente... desembaraçar o carro lá no Detran com relação ao documento, essas questões. É isso. Eu consigo a operação comercial. Quem fez a operação comercial? Eu, Rodrigo, quando eu comprei o carro na concessionária. Entendeu? É mais ou menos isso. A operação, ela fica perfeita sem esse cara? Fica perfeita sem esse cara. Aí o critério do STJ aplicando aqui, e o Renan destacou isso bem, é perfeito. Eu não consigo falar que essa operação ela não é essencial e nem é relevante por conta disso. Né? E ainda mais porque eu não tenho uma obrigatoriedade do despachante aduaneiro e eu não tenho uma previsão expressa desse tipo de crédito. Então, eu acho que o voto do Renan, eu só faço, eu respeito a sua posição, mas eu só coloco, como você falou do que o STJ falou, aqui é exatamente isso, e para a gente não confundir o despachante aduaneiro com a operação, importação por controle de terceiros, quando eu contrato a trade para terceirizar, é outra coisa. A gente Então, presidente, eu não acho que a questão da complexidade do... Desculpa. Qual o número do acórdão? Enquanto você fala, eu dou uma lida. Né? Qual deles? Que você falou o último. 3201, né? 3201, que você... 3201-000-958. 958, tá, obrigado. Desculpa. Porque... Não é porque o que o despachante aduaneiro faz... no entendimento de alguém é simples, que isso deixa de ser possível de contratação e, portanto, de tomada de crédito. Se você quiser contratar serviço de limpeza terceirizado, eventualmente você vai poder tomar direito ao crédito, e você não precisa achar que o serviço de limpeza é complexo. Então, assim, para mim não é esse o ponto, entendeu? O ponto é que ele não é obrigado a fazer isso, ele pode fazer essa contratação, ele é uma empresa que atua com esse tipo de importação, então para ele isso vai ser essencial e relevante, vai dar direito ao crédito, mas eu entendo a posição também. Eu entendi já a sua posição também, eu acho que não tem como eu me alongar muito, é uma questão muito de ponto de vista, a essencialidade nesse caso para mim não tem como configurar, o despachante ele realiza uma atividade meramente burocrática, eu até admito muitos serviços antes
da industrialização da produção propriamente dita, como frete na aquisição de insumos e muitos outros serviços, até antes da própria industrialização, produção no estabelecimento. Mas despachante aduaneiro não faz parte disso, é uma atividade meramente burocrática. A empresa pode, inclusive, deixar de contratar esse serviço, então eu não vejo como caracterizar, por simples, até utilizando os termos da própria decisão do STJ. Não constitui elemento estrutural, é elemento estrutural ou inseparável do processo produtivo? Não é. Sua falta priva o produto de qualidade? Não priva. A qualidade, quantidade e eficiência? Não. Integra o processo produtivo pela singularidade da cadeia? Não. E nem é imposto legalmente. Então, eu não vejo como qualificar isso. Até porque, se a gente começar a expandir esse ponto, provavelmente o nosso entendimento vai começar a ir no sentido de admitir também atividades meio. Vamos também começar a admitir serviços de escritórios de contabilidade, porque de uma forma direta a natureza dos serviços são bem próximas. Mas entendo o seu ponto de vista, eu só queria ter essas considerações. Ok, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, Pedro, como vota? Acompanho o relator, presidente. Cíntia? Então, considerando o critério de essencialidade, relevância e principalmente, como bem colocou o Renan, o teste de subtração, e uma vez que o serviço despachante aduaneiro ele não é obrigatório, né, inclusive eu acho que nem se compara com a questão de serviço de limpeza, depende muito do ramo de atividade, né, se é norma exigida por órgão de fiscalização ou não. Mas, enfim, diante da não obrigatoriedade na legislação, da utilização, da intermediação de um despachante aduaneiro, ele não se enquadra no teste de subtração. Por sua vez, está correto o voto do relator, eu acompanho. Ok, Cíntia. Renata? Eu vou acompanhar a divergência da Thaís. Me parece que aqui existem várias... Oi, Renata. Na verdade, você vai abrir a divergência. Desculpa que não chegou nela ainda, né? Então, estou abrindo a divergência, entendo que aqui realmente para o cliente é necessário e relevante para ele tem a opção, em fazendo a opção, em sendo uma pessoa jurídica, me parece razoável que o crédito seja tomado. Enfim. Okay. Marcos? Eu vou acompanhar o relator. Sabrina? Eu confesso que eu tive dúvida, discutir até com o Renan sobre o caso. Hoje eu acompanho o relator. O relator. Exato. É que o seu áudio às vezes falha, sabe? Ah, tá. Eu vou colocar o microfone mais próximo, desculpa. Ok. Thaís, então, agora você. Bom, presidente, eu me manifestei. Eu vou, acompanhar a divergência. E eu, assim, desculpa, gente, mas, a gente precisa ser coerente, tá? Então, assim, ontem a gente julgou um processo em que o colegiado entendeu que não era importante a fundamentação do auto de infração. Hoje está sendo falado que é muito importante que foi colocada a lei 10.865, além da 10.633 na fundamentação. Então, acho importante a gente começar a observar esse tipo de coisa, assim como também tem hora que funciona, tem hora que não funciona a decisão da Câmara Superior, para a gente começar a ter uma linha mais como o colegiado julga. Eu acho bastante importante para todo mundo ter segurança no julgamento, né? Então, com essas considerações, eu vou aí acompanhar a divergência. Ok, Thaís, respondendo diretamente, né, porque foi para mim a questão... Não foi, não. Tem posições da Câmara Superior que eu concordo, sigo, aqui é uma delas que eu sigo, também, né, algumas que a Câmara Superior modifica, eu sigo, quando tende passa no meu critério, não é simplesmente uma obediência cega e restrita, né? Aqui, a fundamentação do meu voto não é por isso que você colocou, a questão aqui é porque a sua justificativa, a argumentação que você trouxe do teste de subtração aqui não se aplica, então, e aí eu posso até fazer
trazer mais com relação à questão que poderia ser parecida, aquele negócio do frete na compra desse produto de monofasia. Ali entra no conceito do inciso 1, no conceito não, entra no inciso 1 do artigo 3º. Aqui não entra, porque exatamente, eu vou olhar como ele não trouxe isso bem claro no voto dele, né? O crédito aqui é crédito de importação, né? Um pouquinho mais rigoroso do que o Renan, eu não costumo aceitar, a empresa aqui é industrial, a atividade produtiva dela para entrar no inciso 2 era a partir do momento que entra na produção. Eu não consideraria isso nem nesse critério. Diferente do posto de gasolina, que o posto de gasolina é comércio. Aí é no inciso 1. Aqui eu estou falando de indústria. Então, eu entendo que aqui é um pouquinho diferente a situação. Então, e a minha posição, conforme eu falei, despachante aduaneiro não é uma atividade essencial, não é relevante, teste de subtração toma bomba, e mais ainda não tem a previsão expressa do 10.865, porque aqui a gente está falando de operação de importação. Esse é o meu voto. Então, acordo os membros do colegiado, com maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Renata e Thaís. Próximo processo, alguém precisa de intervalo? Renata? Como todos os próximos agora, daqui até o final da sessão, são meus, eu só peço licença para ir ao toalete rapidinho e volto. Okay. O Marco Antônio, peço para interromper a gravação por 3 minutinhos, por